Boa noite, amigos, boa noite, amigas, alunos e alunas. Eu vou tentar colocar uma coisa aqui, porque uma coisa que tem me incomodado bastante, e eu não estou vendo ninguém na televisão explicando isso de uma forma didática. Eu vou tentar fazer da mesma forma que eu faço com os meus alunos, tá? Assim, eu trabalho com geografia, eu não sou economista, mas como trabalho com geografia, sou professor de geografia, a minha vida é justamente pesquisar e ler sobre esses temas. Eu queria falar sobre reserva internacional. Hoje, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos está liberando 2 trilhões de dólares, equivalente aí a 5 trilhões de reais, tá? Para esse período do coronavírus. Aqui no Brasil, nós temos uma reserva em torno aí de 400 bilhões de dólares. Vamos colocar mais ou menos aí 2 trilhões de reais. Os economistas dizem o seguinte: o que é uma reserva internacional? Geralmente, vamos tentar explicar isso para as pessoas entenderem que este problema que nós estamos passando, isso pode ser resolvido sim com reservas que nós temos aqui no Brasil, tá? E que o governo ainda não se tocou e colocou isso em prática. O que ele colocou aí, liberou 199 bilhões, que na verdade 40% disso realmente ele liberou. O restante ele só está antecipando, porque isso vai retornar para o caixa. Tá? Mas isso eu vou explicar em outra hora. Eu quero explicar o que significa reserva internacional. Geralmente, quando você tem um superávit, o que é superávit? Quando você exporta mais do que importa, quando você tem uma balança comercial favorável, aquela reserva, aquilo que sobrou, aquele capital que entrou e que sobrou, é como se fosse uma poupança. O governo vai e guarda. Para um momento de crise, para honrar os seus compromissos, né? Quando a economia não vai bem, mas ele tem uma reserva lá para honrar os compromissos. Os economistas dizem o seguinte: se o Brasil gastar hoje, durante esses 3, 4 meses, 600 bilhões de reais, equivalente a 1/3 da nossa reserva, mais ou menos, a economia vai passar por essa crise de uma maneira mais tranquila. A gente não está vendo o governo tomar essa atitude. E essa grana existe, entendeu? É como se fosse uma poupança, galera. Se você tem uma poupança e você necessita de um desemprego, você necessita gastá-la, você vai lá e tira da tua poupança. A reserva internacional é isso. É uma reserva com uma moeda forte, dólar, euro, até mesmo ouro. O Brasil tem lá, calcula-se que que seja 400 bilhões de dólares. Se gastar um terço, vamos colocar aí 600 bilhões de reais. Se gastar um terço, o Brasil passa por essa crise. E ainda fica bem com FMI, porque calcula-se que o Brasil teria que ter em caixa, pelo menos pelo Fundo Monetário Internacional, pelo menos uma reserva de 250 bilhões de dólares. E aí sobraria mais ou menos isso. Mesmo ele gastando esses 600 bilhões de reais, equivalente aí, vamos colocar aí para entender, uns 127, 130 bilhões de dólares. O Brasil tem esse dinheiro. Esse governo tem que tomar atitude e não matar as pessoas. Tem que ficar em casa assim. Tem que ficar em casa assim. Esse fundo existe e ele tem que ser gasto com os brasileiros, sobretudo com aqueles que necessitam. Galera, tá demais. As pessoas não estão. Eu estou tentando aqui, assim, colocar de uma forma bem didática. Até não sei se estou sendo chato, mas enfim. Por favor, fique em casa. Os governadores estão certos. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, como ontem o presidente do Brasil disse que o Donald Trump ia liberar o pessoal para trabalhar. Não, está em casa, no isolamento. Fique em casa. Você vai morrer e vai me matar, vai matar minha mãe, a minha família. Fique em casa, rapaz. O Brasil pode passar sim por essa crise. R$ 200 para os trabalhadores informais, isso é covardia. Se toca. Hoje mesmo, essa semana, o
O Banco Central está liberando aliás, 1 trilhão para salvaguardar os bancos. Ou seja, como é isso? Questão de escolha, brasileiro vai morrer se você for trabalhar, se você for para a rua. Nós temos que cobrar que o governo gaste essa reserva, sim, parte dela, neste momento de crise. Beijão, fica com Deus, não vai pra rua não, fique em casa. Fica com Deus, muita luz a todos.